12 de setembro de 2016. Mesmo desfalcado, Santos bate o Corinthians de virada no clássico e volta a ficar perto do G4. Palmeiras segura empate com o Grêmio e mantém liderança isolada do Brasileirão. Na cola vem o Flamengo, que bateu Vitória fora de casa. Na quarta-feira tem confronto direto pela liderança. Resolver um problema por vez, dentro e fora de campo, são os objetivos do São Paulo para definitivamente espantar a crise. E ainda os gols do final de semana no Brasil e no mundo, os campeões do US Open e os destaques brasileiros na Paralimpíada. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá! Muito boa noite para você que a partir de agora acompanha o nosso Gazeta Esportiva de segunda-feira. A gente abre o programa falando do duelo paulista no Brasileirão. Apesar dos desfalques de Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Vitor Ferraz, o Santos venceu de virada o Corinthians por 2-1. O resultado manteve o Timão na quarta colocação com 40 pontos, um pontinho só à frente do Peixe, que chegou aos 39 e continua na briga por uma vaga no G4. Veja como foi o jogo na reportagem do Adriano Dolfi. Jogo com torcida única. O público de quase 9 mil pagantes não foi o esperado. Com 6 minutos de jogo, uma bola na trave. Rodrigão. O Corinthians respondeu com Fagner, que bateu colocado e a bola passou perto. Aos 33, foi a vez de Rodriguinho, que chutou por cima. O gol dos visitantes estava amadurecendo e foi questão de tempo. Marlone tabelou com o Rodriguinho e abriu o placar. Silêncio na Vila, 1-0 Corinthians, que ainda poderia ter ampliado antes do intervalo. Se você tem a vantagem, aumenta a vantagem num jogo que se sabe é equilibrado, então se você consegue, tem as oportunidades, consegue concluir, fazer gol, quer dizer, aumentar a vantagem, as coisas ficam menos difíceis. Poderiam sim, porque tivemos possibilidade para isso. Time do Santos esbarrava nos próprios erros e na falta de criatividade. O Corinthians recuou e foi castigado. O zagueiro Luiz Felipe foi derrubado por Wilson na área. Pênalti que Vitor Bueno bateu com categoria, 1-1. Daí em diante, as melhores chances foram do time da casa. Aos 40 minutos aconteceu a virada. O experiente Renato, de cabeça, completou uma virada das mais improváveis. Santos 2-1. O jogo teve para nós. E aí escapou. Nós temos essa consciência. É claro que permitimos isso e vamos analisar, já conversamos um pouco, mas vamos conversar melhor, assim, analisando o jogo inteiro, porque sabemos que no segundo tempo a gente permitiu mais a equipe do Santos, por isso tomamos a virada. Um jogo onde os treinadores tiveram um papel fundamental no resultado. Na primeira etapa, o Corinthians surpreendendo o Santos com uma forte marcação na saída de bola. Na segunda etapa, foi a vez do técnico Dorival Júnior mudar a forma do Peixe jogar. Começamos a trabalhar muito mais no campo do Corinthians. Eu acho que isso sim é que modificou. E mesmo encontrando 2 gols em bolas paradas, eu acho que pelo volume que nós apresentamos, nós já merecíamos aí um resultado melhor do que o da primeira etapa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Curioso isso. Contra o Sport, o Corinthians fez um primeiro tempo péssimo e um segundo tempo primoroso. Até escrevi no site gazetesportiva.com, no meu blog, na cara do gol, que o questionado Cristóvão tinha mudado o time no intervalo. Aí ontem o Corinthians fez um belíssimo primeiro tempo, fez 1-0, poderia ter feito 2, 3, não fez. E no segundo tempo foi um arremedo de time, recuado. Podemos até questionar, sim, algumas alterações feitas pelo Cristóvão, assim como ele acertou contra o Sport, ele não foi tão bem contra o Santos. Mas, e uma vitória que parecia certa para o Corinthians, né, acabou sendo desfeita, porque um Santos que foi valente, brigou, lutou,
criou e construiu a virada, coisa que o Corinthians não fez no primeiro tempo, e foi abrir uma bela vantagem. Fez sim esse belo gol e perdeu uns outros 2. São claras oportunidades de gol. E aí o Dorival falava da bola parada, porque o Santos criou algumas oportunidades, mas a bola parada que veio um pênalti infantil, eu até falei na narração de ontem, o Adriano Dolfo também reportou o jogo, mas ontem foi também no Mesa Redonda os melhores momentos narrados por mim, e eu dizia justamente do pênalti infantil feito pelo Wilson, desnecessário. O Godoy pode até confirmar se foi pênalti, se não foi pênalti, para muitos duvidoso, para mim o pênalti existiu. E depois, numa cobrança de escanteio, o Renato, que continua sendo extremamente importante pela maturidade, pela experiência, fez um gol de cabeça, premiando mais uma boa atuação. Foi uma vitória justa, não se discute. Primeiro tempo do Corinthians, segundo tempo do Santos, e o Santos soube aproveitar as chances que obteve. Meu caro, querido Oscar Roberto Godoy. Nada de Godoy com Y. Mas quem fala de Godoy? Eu não estou sabendo. É mesmo? Tem uns cornos aí que falam. Maria. Inclusive que trabalham comigo, entendeu? Bom, ele falou corno, não falou corna, então eu tô fora dessa. Aí tem o mu, do jogo de ontem aí, eu não sei porque que técnico fica na beirada do campo falando, gesticulando, fazendo gestos para aparecer na TV, cara. Só consegue arrumar ou estragar o time no intervalo. Quer dizer que o Santos passou 45 minutos tomando sufoco, poderia ter perdido o jogo de goleada no primeiro tempo, pro Dorival Júnior arrumar o time no intervalo. O que ele estava fazendo lá na beirada do campo? E o Cristóvão vai pro intervalo e desarruma o time? Vocês estão com brincadeira. E ganham bem pra caramba pra fazer isso. Em relação ao pênalti, o pênalti aconteceu, o Wilson fez a falta pelas costas no Luiz Felipe. Agora, a pergunta não é se foi pênalti. A pergunta é, o que tem na cabeça do Wilson, cara, pra fazer isso? O que será que ele pensou? O que ele raciocinou para fazer isso? Porque o lance estava dominado, né? Não tinha nada demais. O que passa na cabeça dele? Vou desafiar o árbitro, talvez ele não marque nada e tudo bem. E outro ponto interessante nisso daí é que aquela teoria da conspiração, que o árbitro lá em Porto Alegre fez tudo aquilo para ajudar o Inter e também indiretamente ajudar o Corinthians. E a teoria da conspiração virou o quê, hein? Virou o quê? Agora o pessoal do Santos, aí, o pessoal que estava bravo com a arbitragem lá de Porto Alegre, liga pro pessoal lá, pro arbitragem, pro Raposo lá, e fala, parabéns, o time que você escalou do Santos para jogar contra o Corinthians foi bem pra caramba. Vamos para a nossa enquete? Enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Está relacionada ao próximo jogo do Corinthians, que na quarta-feira vai ao Paraná enfrentar o Coritiba. A gente quer saber o seguinte: você acha que o técnico Cristóvão Borges resiste caso aconteça mais um resultado negativo? Sim ou não? Acesse o site, vote, o resultado eu dou no final do programa de hoje. E aí, vovó? Eu acho que sim, porque não tem o menor sentido demitir o treinador agora. É o que tem, foi o escolhido pela diretoria do Corinthians. Então, sabe, tem que dar uma banana para os corneteiros, porque eu parto do seguinte pressuposto: se contratou é porque confia. Então tem que deixar ele trabalhar pelo menos ao final do ano. Até o final do ano tem que ficar. Ele está há quanto tempo no Corinthians? Ele assumiu em maio, junho. O Tite disse sim para a seleção. Meses. Acho que nem dá isso. Tudo isso? Uns 3 acho que nem meses. isso, Então, tem que dar tempo, Eu acho que a diretoria do Corinthians não demite. Tá. Godoy? Tem que dar confiança pro Cristóvão. Confiança. É muito cômodo para os jogadores. Vai cair o técnico e os jogadores continuam. Tem jogador lá que só está rebolando, hein? Só rebolando. Devia estar fazendo balé, tá brincando com bambolê. Só estão rebolando, jogando nada. Agora, tem um detalhe também. Aí, se perde do Coritiba e perde do Palmeiras no final de semana, Palmeiras a gente sabe como é que é, né? Aí, confesso que eu fico na dúvida. Aí você já fica preocupado. Fico. Então vamos aguardar, vamos aguardar.
É só porque é o Palmeiras, só por causa disso. Tá, porque é um clássico. Exatamente. Compreendi. Bom, e depois de 4 resultados ruins, incluindo uma goleada para o Coritiba na última rodada, o Grêmio recebeu o Palmeiras, precisando reagir diante da própria torcida. Em um jogo bastante movimentado, os goleiros e as traves seguraram um empate em 0-0. Depois da partida, os palmeirenses comemoraram aquele ponto conquistado fora de casa que manteve o clube na liderança isolada do Brasileirão. Eu vi um jogo que o primeiro tempo eu achei que o Grêmio foi melhor, teve um controle maior do jogo, criou as melhores oportunidades. Nós até fizemos um bom começo de jogo, mas durante a partida do primeiro tempo o jogo nosso não encaixou. Eu tenho uma ideia de buscar uma velocidade e a velocidade não apareceu durante o jogo. No segundo tempo, quando a gente mudou a característica do time para um time mais técnico e mais força, o jogo encaixou melhor. E o segundo tempo ficou um jogo mais equilibrado. Nós poderíamos ter perdido num lance do Luan, numa bola da trave do Edilson, e poderíamos ter ganho uma bola na trave do Dudu e no último lance do Rafael. Então ficou um jogo em que qualquer equipe poderia ter ganho, foi mais equilibrado ao final. Você jogar com o Grêmio aqui e levar um ponto nunca é ruim. É muito difícil jogar aqui e vencer é mais complicado ainda. Então, se a gente sai com um ponto, foi o que de melhor deu para se fazer hoje e é um ponto que lá na frente pode ser muito benéfico. É tanto que fez a diferença já para o Palmeiras estar na liderança de maneira isolada. A questão é que, sabe, imagina se o Palmeiras fosse um carro e o Cuca, o piloto. Aí ele está olhando no retrovisor, ele está vendo assim um carro vermelho e preto chegando, encostando assim. É o Flamengo. Dando farol, pedindo passagem. E é o confronto de quarta-feira contra o Flamengo. Aquele pentelho na estrada, né? Que fica dando que farol. Gruda na traseira, como se, né, se ele fosse o rei da estrada. Tá lá grudado na traseira dando sinal de luz. Embaladíssimo. É o Flamengo, que é o inconveniente da estrada. Quer dizer, aí precisa saber agora se o Cuca, né, vai ter turbo suficiente para acelerar e abrir a distância ou se vai dar passagem. Isso acho que só enobrece o jogo de quarta-feira, que ganha status assim de final, embora não seja uma final. Agora, empate com o Grêmio em Porto Alegre é bom resultado, não há o que se discutir, meu querido Oscar Roberto Godoy. Porque tem uns, você falou em termos de carro dando sinal, farol e tal, mas tem uns babacas de uns motoristas que ficam andando na esquerda abaixo da velocidade máxima, ao invés de andar lá na direita, ou na pista do meio, que é para não ser multado. Que né? time seria esse, Godoy? Não, estou falando do trânsito. Não, e eu falando de time. Também não justifica ninguém grudar na traseira de ninguém. Sai da frente, pô. Você anda lá pro lado direito. Soca no bumbum e vaza da frente. Louco, por isso que o negócio... um monte de morte no trânsito. Não tem negócio de morte, não. O babaca anda devagar lá da direita. Em relação ao jogo lá de Porto Alegre, o time que tem o melhor jogador em campo sendo o goleiro, escapou de tomar um chocolate. O melhor jogador em campo foi o Jailson, pô. Tá? E aí, Cuca? Então, já teve contra o São Paulo também, não foi bem o time, ganhou. E agora contra o Grêmio, não foi bem, empatou. Vai dizer que é sorte de campeão, não. Daqui a pouco falta fôlego aí. Vamos fazer o pessoal que tem condição de jogar mais. Você está querendo dizer que o Palmeiras é o carro que anda devagar na esquerda, é isso? Eu acho que está diminuindo a velocidade máxima. Está diminuindo a velocidade máxima. Vai para a direita ou sai do caminho, pô. Abre o caminho para o Flamengo, então. Manja que lá desocupa a moita? Fico imaginando o Godoy na estrada. Deve ser daqueles que eu abomino. Tranquilo. Pessoa tranquila. Lei de é coisa básica. Então, é básico, você mantém a distância do carro que está na frente. Hoje, nas rodovias de São Paulo, você tem que manter a distância. Hoje, nas rodovias de São Paulo, você anda mais rápido pela pista da direita do que pela pista da esquerda. Porque os babacas ficam abaixo da velocidade máxima e no lado errado. Mas, Godoy, então é um erro duplo. A gente estava de trânsito agora. Erra quem fica na esquerda abaixo da velocidade e erra quem gruda na traseira sem sustentar a distância legal. Sai da frente. Coloca em risco a vida própria e a do outro. É igual o Palmeiras, ou deslancha ou sai da frente.
Acabou. Vai sair da frente, sinto muito, mas Entendeu? eu acho que ele vai. Ou deslancha ou sai da frente. Vem Flamengo, vem Atlético Mineiro querendo passar. Ou vaza, pocotó, ou então pangarezeia logo e sai do caminho. Autoescola Godoy, procure, viu? Nós vamos divulgar em breve o telefone para o contato, viu? Bom, o São Paulo finalmente desencantou, acabou com aquela sequência de 2 meses sem vitórias dentro do Morumbi ao vencer o Figueirense por 3-1. O resultado fez o tricolor terminar a rodada na 12ª posição com 31 pontos, 4 à frente da equipe catarinense, primeira na zona do rebaixamento. Veja aí os gols com a narração do Vinícius Rodrigues. Vem na cobrança do escanteio São Paulo com Kelvin. De perna canhota, quem sobe tá lá! Chaves! Gol! Do São Paulo! Tinha que ser o Chaves mesmo. Abertura para o Thiago Mendes de direito, desvio e pênalti. Pênalti para o São Paulo. Partiu para a bola. Ele bate de direita. Cueva defendeu o Gatito. O rebote tá lá. Gol do São Paulo. E vem o São Paulo com o Chaves. Fecham na área o Kelvin. Também o Thiago Mendes. Kelvin de esquerdo. Desvio. Tá lá. Gol! É do São Paulo! Kelvin, camisa 30. Vem o cruzamento pra ninguém. Olha o Buffarini aí, entregando a paçoca pro Carlos Alberto. Chute, mais gol! E o juiz deu pênalti. Pênalti pro Figueirense. Carlos Alberto partiu pra bola. O camisa 19 contra o Denis. Carlos Alberto tá lá. Gol do Figueirense. Gostei do resultado e também mais a postura. Porque teve assim... Jogamos na quarta, hoje, domingo pela manhã, tem um desgaste e não, sinceramente eu não vi esse desgaste. Gostei bastante o mental diferente, já da quarta-feira, mas tem o jogo, hoje o mesmo mental com o jogo. Isso eu gostei muito. Claro, o resultado, precisávamos e início de uma recuperação. Fazendo a metáfora então da corrida, o São Paulo estava lá entre os retardatários. Quase tomando segunda volta. Aí já deu uma aceleradinha ontem, já abriu um pouco mais de espaço dos últimos colocados, tal, que dá uma certa tranquilidade. Ganhou de um time também que tá mal pra caramba, né? O Figueirense tá lá brigando pra ser rebaixado. Mas para o São Paulo já é reflexo também, a gente tem que acreditar aí do trabalho do Ricardo, já teve mais tempo para trabalhar, jogou bem contra o Palmeiras, obteve resultado, e agora jogou bem e ganhou do Figueirense. Mas esse pênalti aí aconteceu, deveria ter sido marcado, o jogador do Figueirense põe a mão na bola, agora o pênalti a favor do Figueirense não deveria ter sido marcado não, mas não pesou no resultado final do jogo. Bom, gente, e mais 6 partidas movimentaram essa 24ª rodada do Brasileirão e mais um técnico foi demitido. Wagner Mancini não resistiu à pressão depois da derrota do Vitória para o Flamengo por 2-1 e não comanda mais a equipe baiana. Veja aí os gols do final de semana. No Barradão, o Vitória saiu na frente do Flamengo com Zé Eduardo, o Zé Love, aproveitando o chute fraco de Diego Renan. O empate dos cariocas veio ainda no primeiro tempo. Pará colocou na área e Fernandinho completou de cabeça, 1-1. E a virada saiu aos 14 da etapa final, após Gabriel tabelar com Diego e chutar forte para o gol, definindo o resultado. Vitória 1, Flamengo 2. Na Arena Condá, Kempis usou a cabeça para marcar o gol da vitória da Chapecoense sobre o Coritiba, 1-0 e só. No Mineirão, o Botafogo venceu o Cruzeiro após 19 anos de jejum em Belo Horizonte. Canales e Camilo, chutando de primeira, marcaram na segunda etapa.
e definiram o placar de 2-0 a favor dos visitantes. Na Arena da Baixada, Valdívia de cabeça marcou no primeiro minuto de jogo e colocou o Inter na frente do Atlético Paranaense. Mas os donos da casa conseguiram a virada graças a Pablo, que marcou 2 vezes e decidiu o jogo para o Furacão, 2-1. No Moisés Lucarelli, William Potker recebeu o lançamento de Maicon, fez malabarismo para chapelar Éder Lima e abriu o placar para a Ponte Preta diante do Lanterninha América Mineiro. Mas os visitantes chegaram ao empate aos 13 da segunda etapa. Jonas, com oportunismo, deixou tudo igual em Campinas. Final Ponte 1, América também 1. Na Ilha do Retiro, chuva de gols para Sport Santa Cruz. O Santa começou melhor e abriu 2-0 com gols de Queno ainda no primeiro tempo e João Paulo já na segunda etapa. Aí a equipe da casa acordou e buscou o empate com Durval e Rodney Wallace. Mas Bruno Moraes logo na sequência fez o terceiro do Santa. Não perca a conta, 3-2. Aí o Sport voltou a surpreender. Empatou o jogo com Luiz Ruiz e virou com Vinícius Araújo. Everton Felipe ainda fez mais um. Sport 5, Santa Cruz 3. Foi a rodada das viradas, né? Mas nesse jogo de Belo Horizonte, do Cruzeiro e o Botafogo, vitória do Botafogo, belo gol do Camilo, e teve um lance para a arbitragem lá muito complicado. O Mano Menezes ficou pé da vida, mas olha, não dá para saber se o Ábila fez o gol com o pé ou se foi o Lucas que fez o gol com a cabeça. Qualquer decisão da arbitragem seria correta, como foi anulando o gol, porque o Lucas impedido vai para cabecear a bola. E o Ábila, que não estava impedido, antecipou. Mas qualquer decisão seria correta. E lá no Paraná, o Atlético Paranaense Internacional tem um lance também muito complicado para a arbitragem. Pênalti ou não do goleiro Everton no Nico Lopes. Não foi pênalti. O Everton toca na bola e depois tromba no Nico Lopes. Então, lances dificílimos para a arbitragem só com recurso eletrônico. Então, qualquer decisão teria que ser perdoada à arbitragem, não pode ser credenciada para a arbitragem o resultado negativo, como fez o seu Mano Menezes. Ainda bem que ele está rico. Se tivesse pobre, ele ia enforcar o bandeirinha lá. Bom, gente, a Rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Paysandu e Brasil de Pelotas ficaram no 1-1 em jogo realizado no Mangueirão, em Belém do Pará. Na Arena Pernambuco, Náutico e Bahia empataram em 0-0. Veja aí os gols dos outros jogos. Joinville e Tupi ficaram no empate por 1-1 e ambas as equipes ainda continuam na zona de rebaixamento. Com os mesmos 23 pontos, Jack e Tupi estão a 6 pontos do primeiro time fora do Z4. Em duelo catarinense, o Avaí passou o carro em cima do Criciúma, em tarde inspirada de Lucas Coelho. Ele marcou os 2 primeiros na vitória por 3-0. A equipe de Floripa subiu para 9º, enquanto que o Criciúma está na 12ª posição. Em outro confronto estadual da rodada, o Paraná levou a melhor sobre o Londrina, 2-1 a favor do tricolor. A derrota freou o bom momento do time azul e branco, que poderia entrar no G4 caso vencesse o jogo. 6º lugar para o Londrina, o Paraná é 10º. O Goiás venceu o Ceará e respirou um pouco na tabela. A vitória por 2-0 deixou a equipe na 14ª posição, a 3 pontos do Bragantino, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Ceará é o 5º na tabela. O Vila Nova surpreendeu ao bater de virada o CRB fora de casa pelo placar de 2-1. O time de Alagoas ainda é o 4º colocado, mas com o mesmo número de pontos do Ceará, 38. O Vila subiu 3 posições, assumindo a 8ª colocação. Depois de 2 derrotas seguidas, o Vasco voltou a vencer. Contra o Oeste, Nenê e Ederson abriram 2-0 e mostraram que a equipe não queria dar sopa para o azar novamente. Só que o time paulista se recuperou no jogo e foi buscar um empate com Ricardo Bueno e Crisan. O placar de 2-2 permaneceu até os 46 minutos do segundo tempo, quando Iago Pikachu entrou em cena para capturar os 3 pontos e colocar o Vasco de novo na rota das vitórias. 3-2 e fim de papo. Atenção, atenção para tudo. Recado importante. Já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro
no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, torcedor, ajuda a escolher os vencedores. Para votar, acesse o site www.troféumesaredonda.com.br e deixe lá o seu voto. Mais uma vez, contamos com a Lux Color e a Baltec com a gente em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda. Bom, agora break jogo rápido, a gente volta daqui a pouquinho com o US Open, Paralimpíada e as notícias do Trio de Ferro. Fica aí, a gente já volta. E o final de semana também foi muito especial na Paralimpíada do Rio de Janeiro. No sábado, mais de 167 mil pessoas estiveram no Parque Olímpico, quebrando o recorde de público que antes pertencia aos Jogos Olímpicos. E esse carinho do público foi retribuído pelos atletas que deram show nas quadras, pistas e piscinas. Confira os destaques. O brasileiro Petrúcio Ferreira bateu o recorde mundial dos 100 metros categoria T47. Ele garantiu ouro na categoria e se emocionou no pódio. Das pistas do Engenhão para a natação. Nos 400 metros livre, Matheus Souza ganhou um bronze inédito para o Brasil. O ouro e a prata ficaram com os americanos Bradley Snyder e Teron Drake. No tênis de cadeira de rodas, o brasileiro Daniel Rodrigues não conseguiu bater o bicampeão olímpico Shingo Kunieda, do Japão. A derrota por 2-0 eliminou o número 1 do ranking nacional. Ainda no tênis, mas esse de mesa, outra derrota brasileira. A jovem Danielle Hauen, de apenas 18 anos, foi eliminada na semifinal para a chinesa Lina Lei, por 3-0. Outro revés brasileiro aconteceu no vôlei sentado. O time tupiniquim perdeu por 3-2 de virada para o Egito e com a derrota precisa vencer a Alemanha amanhã para seguir vivo na competição. Já no goalball, o domínio brasileiro ficou marcado em quadra na vitória por 12-2 sobre a Argélia. O jogo, inclusive, foi interrompido antes do tempo regulamentar, por causa de uma regra que impede placares com diferença superior a 10 gols. O triunfo garantiu o Brasil nas quartas de final da competição. E hoje teve mais brasileiro fazendo história no Rio de Janeiro. Uma das medalhas mais festejadas pela torcida veio do tênis de mesa. E essa conquista é o nosso destaque lá no site GazetaEsportiva.com. Pela primeira vez, um brasileiro chegou a uma decisão olímpica no tênis de mesa com Israel Stroh. Ele encarou na grande final da classe 7 o britânico William John Bailey, número 1 do mundo, e acabou derrotado, ficando com a inédita medalha de prata. Israel chegou a vencer o britânico na estreia, mas não conseguiu repetir o feito. Na campanha, ele passou pelos atletas número 2 e 3 do ranking da categoria. Para conferir os resultados dos atletas brasileiros na Paralimpíada, vá lá no site GazetaEsportiva.com. Deixa eu falar um negocinho. Pois sim. Deixa eu falar um negocinho. Nós vamos iniciar uma campanha mundial para abaixar a altura da tabela do basquete. Porque no vôlei sentado a rede é mais baixa. Por que o basquete, a tabela tem que ficar daquela altura? Temos que iniciar um movimento internacional. Rodolfo Gamberini será o nosso homem do vai falar para baixar essa tabela aí. Eu quero ver enterrada com a cadeira de roda no basquete sobre roda. Faz sentido. Ué, não tá errado, cara. Como é que pode a tabela naquela altura e o povo jogando de cadeira? Tem que baixar a tabela. Acabou. E vou iniciar esse movimento e Rodolfo Gamberini é meu padrinho. Tá bom. Vamos lá dar uma olhada no quadro de medalhas da Paralimpíada? Em primeiro lugar está a China, com 47 medalhas de ouro, 37 de prata e 27 de bronze. Na vice-liderança vem a Grã-Bretanha, com 25 ouros, 15 pratas e 19 bronzes. A Ucrânia fecha aí o top 3, com 21 medalhas de ouro, 17 de prata e 20 de bronze. O Brasil é o quinto colocado, com 6 de ouro, 15 de prata e 7 de bronze.
A gente volta agora a falar do São Paulo, que parece ter dado ali um tempinho na crise, por enquanto, né? Depois da importante vitória diante do Figueirense por 3-1. Alexandre Silvestre esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Um problema a menos. A vitória sobre o Figueirense faz o São Paulo respirar. O tricolor se afasta do rebaixamento. 4 pontos. Alguns probleminhas na equipe? Rodrigo Caio, quadril. E o pé do Carlinhos. Já o problemão de momento é de ânimo. Assunto Michel Bastos. Perseguido há tempos por parte da torcida, ele pretende ir embora. Gostaria até de ter saído na janela. Depois das ameaças e agressões sofridas na invasão, está sem cabeça para continuar. Uma reunião irá definir o futuro do jogador. Vai depender dele. Ele quer ou ele não quer? Já conversei com pessoas ligadas a ele, está ainda inconformado com o que aconteceu e tal, mas isso passa. Se ele quiser sair por questões pessoais e tal, a gente senta profissionalmente, com elegância e vê o que a gente pode fazer nesse campo. Sabemos de que necessitamos dele. Sabemos que precisamos dele porque é um jogador com muita experiência, com muitíssima importância. Temos que tratar de recuperá-lo o mais rápido possível, porque vai ser útil para nós dentro e fora de campo. Mas ele sabe que tem o nosso apoio. Em campo, mais uma batalha à vista contra a queda para a Série B. É quinta-feira no Morumbi diante do Cruzeiro, que está apenas 2 pontinhos atrás do São Paulo. Vai ser um jogo muito difícil. Vamos ter de estar muito concentrados, porque vai ser um jogo lá e cá. O Cruzeiro precisa dos 3 pontos. Nós também precisamos de 3 pontos. Acredito que quem fizer melhor as coisas e tiver uma margem de erro menor é quem vai ficar com os 3 pontos. Mais 3 pontos. Espantar a crise. Chutá-la para longe. Quem quiser ajudar, que permaneça. O Palmeiras desembarcou em São Paulo, já de olho no confronto com o Flamengo nesta quarta-feira. E o Osmar Garrafa acompanhou tudo. Ainda restam 14 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida do Verdão já está sentindo o cheiro do título. E por isso, o desembarque da delegação que voltou de Porto Alegre, ainda na liderança do campeonato, foi bem diferente do que se vê normalmente. Enquanto os atletas eram recepcionados por um bom número de torcedores, Edu Dracena falou com os jornalistas e se mostrou feliz com toda essa recepção. É fruto do trabalho de nós jogadores. Eu acho que isso aqui é um grupo onde que a torcida também faz parte desse momento. Então a gente espera retribuir toda essa confiança, toda essa harmonia que está tendo fora de campo, dentro de campo, jogando bem. Na próxima quarta-feira em casa, o Palmeiras joga a liderança do campeonato contra o Flamengo. A diferença entre as equipes está em 1 ponto a favor do Palmeiras. E para esta partida, o Verdão terá 2 novidades confirmadas. As voltas de Jean, a lateral direita, e Mina, a zaga central. A grande dúvida está pelo aproveitamento ou não de Gabriel Jesus. O jogador chegou na capital paulista se queixando de uma lesão muscular. Aliás, o atleta seguiu daqui direto para uma clínica onde vai realizar exames. Ele é uma peça importante do nosso elenco, mas a gente tem que ressaltar a força do grupo. Um grupo forte, que tem muitos jogadores bons de qualidade que possam dar conta do recado. A semana pode dizer o que vai ser o Palmeiras no campeonato, porque tem Flamengo e depois o rival Corinthians. O campeonato não vai dizer em uma semana o que o Palmeiras fez até então. Acho que a gente vem fazendo um grande campeonato, o Palmeiras vem enfrentando e jogando de igual para igual com qualquer outra equipe. Como eu falei, o campeonato não vai definir essa semana. É lógico que pode encaminhar, mas acabar não. Nossa, vendo a festa assim, parece que o Palmeiras ganhou o campeonato. Que auê, né? Tem 14 rodadas ainda. Claro que o torcedor está empolgado, mas o jogador não pode entrar nessa pilha, não. Tem o Flamengo já na quarta-feira, que tem cara de final, mas tem muito campeonato ainda pela frente. E só ali parece que tinha alguns daqueles que fizeram com que o Palmeiras fosse punido, né?
E fico me perguntando, e se acontece de perder para o Flamengo, será que vai ser depois na pedrada? Muita calma, sabe? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O apoio é importante. O ovo é bonito depois que a galinha bota. Ah, é? É, porque antes da galinha botar, você não sabe se o ovo é bonito ou não. Eu adoro essas máximas do Godoy, eu aprendi tanto. Essa é a filosofia da semente. Depois eu vou anotar quando eu sair do ar, viu? Porque o ovo nada mais é do que uma semente de galinha. Meu Cristo Redentor, gente, o Corinthians voltou aos trabalhos agora à tarde no CT Joaquim Grava, depois da derrota no Clássico com o Santos. E o Fernando Gavini esteve lá e tem as informações. O Corinthians voltou ao trabalho na tarde desta segunda-feira, depois da derrota para o Santos por 2-1 de virada na Vila Belmiro. Apesar do resultado, o Timão continua no G4, mas viu a diferença para o líder Palmeiras aumentar para 7 pontos. Quem veio conversar na sala de imprensa com os jornalistas foi o meia Marlone, que tem sido muito elogiado pelos torcedores, apesar do momento instável vivido pelo clube. Com a sequência ela te ajuda, né, cara? Te dá confiança, te dá mais sabedoria ali dentro de campo, no momento de arrancar, no momento de dar um passe. E todo jogador almeja isso, essa sequência, essa evolução. E eu venho evoluindo a cada jogo, a cada partida, e pretendo estar sempre ajudando o Corinthians, junto com meus companheiros. O jogador fez questão de sair em defesa do técnico Cristóvão Borges, que foi muito criticado depois do jogo contra o Santos. Marlone pediu o fim das comparações com o técnico Tite. E hoje a gente está em uma nova era, né? Então, se ficar sempre comparando, às vezes pode até atrapalhar um pouco o trabalho até do professor Cristóvão, né? Acho que o Tite marcou o nome dele aqui na história do Corinthians para sempre. Isso aí todos vocês sabem, como nós também. O fato é que o desempenho como visitante tem atrapalhado o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O time perdeu as últimas 4 partidas que fez como visitante. A hora de mudar isso está marcada. Quarta-feira, quando o time enfrenta o Coritiba no Couto Pereira. Isso aí está na nossa cabeça também, né? Do grupo todo. Tá aos 90 minutos, né? Com intensidade. Porque realmente a gente só vence quando a gente soa, né, cara? Porque o resultado ele é consequência do esforço, né? Esse primeiro tempo vai ficar com uma lição realmente para a gente atuar também no próximo jogo de quarta-feira contra Curitiba lá. E a cada dia está evoluindo. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Você acha que o técnico Cristóvão Borges resiste caso aconteça mais um resultado negativo? Não, 58%. A gente fica por aqui, volta amanhã às 6 horas da tarde. Agora tem Jornal da Gazeta. E eu vejo você lá no Jornal da Gazeta, ao lado do Gamberini. Até o Zeca Bernardelli está votando a favor do Cristóvão Borges. Fiquem com Deus, ainda é possível.